Queridas e queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo, trazendo aqui vídeos de processo civil para todo mundo. Vamos falar hoje sobre recurso ordinário. E recurso ordinário não do direito do trabalho, lá do processo de trabalho, que é aquele recurso ordinário contra a sentença, que faz às vezes da apelação, mas vamos falar aqui do chamado recurso ordinário civil, ou tecnicamente recurso ordinário constitucional, porque ele tem previsão tanto na Constituição quanto no CPC. Regulamentação, então, ao mesmo tempo eu vou falar artigos da Constituição quanto do CPC. Então a regulamentação desse recurso ordinário aqui, chamado de constitucional, para diferenciar do recurso ordinário trabalhista, vem na Constituição nos artigos 102 e 105, ambos no inciso 2. Artigo 102.2, recurso ordinário para o STF. Artigo 105, inciso 2 da Constituição, recurso ordinário para o STJ. No CPC, artigos 1027 e 1028 do CPC regulam e complementam essa previsão aí do recurso ordinário civil constitucional. Recurso ordinário ele vai ter três hipóteses de cabimento. Vai ter uma hipótese de cabimento para o STF, 102.2, e duas hipóteses de cabimento para o STJ, 105, inciso 2. A gente vai ver lá linhas B e C, e eu complemento já com os artigos do CPC sobre o tema. Vejam que o nome recurso ordinário ele é muito significativo, e eu lembro aqui meus vídeos do início dessa playlist aqui de Teoria Geral de Recursos. Quando a gente dividiu os recursos, dependendo lá do objeto e do que eles buscavam, nós dividimos em recursos ordinários e recursos excepcionais ou extraordinários. Recursos ordinários ou comuns e recursos excepcionais ou extraordinários. Nós vimos que nos recursos ordinários buscava-se tutelar direito subjetivo, permitindo ampla revisão de fatos e provas. Em recursos extraordinários ou excepcionais, o entendimento majoritário é que se tutelava não o direito subjetivo, mas o direito objetivo, o próprio ordenamento jurídico, e busca-se proteger não o direito da parte, mas a própria Constituição ou a legislação federal. Por isso, não se permite a nova produção de fatos e provas em tribunal superior. Então, se a gente está falando aqui de recurso ordinário, olha que curioso, mais para STJ e STF, já que é 102 e 105 da Constituição, são hipóteses em que o recorrente vai para o STF e STJ não por recurso especial e não por recurso extraordinário. Ele está indo por um recurso que o nome é recurso ordinário, para lembrar que é um recurso que permite revisão, reapreciação de fatos e provas. Então o sujeito está indo para o Tribunal Superior com um espectro maior, com uma amplitude maior do que ele poderia buscar em mero recurso especial extraordinário. Se ele fosse para o mesmo STJ apenas por recurso especial, só poderia alegar violação à lei federal. Se ele está indo por recurso ordinário para o STJ, ele pode alegar, além de violação à lei federal, ele pode alegar má apreciação da prova, erro na avaliação do laudo pericial, violação à lei não federal, violação a outro tipo de tema. Então, ele tem um número maior de fundamentos recursais do que se fosse para o Tribunal Superior pelo recurso especial ou extraordinário. Então, nessas hipóteses, o STJ e o STF exercem uma competência recursal sem qualquer limitação cognitiva. Ele pode conhecer de qualquer tema, inclusive em relação à matéria de fato e a provas. Dispensa-se ainda pré-questionamento. Pré-questionamento é exigido para recursos excepcionais, extraordinários, especial e extraordinário, e não para recurso ordinário. Então aqui, STJ e STF estão exercendo o chamado segundo grau de jurisdição. Eles são os tribunais que vão analisar a matéria pela segunda vez. Só que, curiosamente, em vez de ter sido de primeira para segunda instância, e o STF e o STJ serem como se fosse a terceira instância, que eles são quando é especial e extraordinário, aqui STJ e STF vão ser o segundo grau. Eles são a segunda corte, o segundo órgão a apreciar o tema. Ou porque a causa já nasceu num tribunal superior e o segundo a falar sobre o tema já é o STF ou o STJ, a gente vai ver. Ou porque, curiosamente, a gente está num tribunal local até mesmo em primeira instância e você já eventualmente vai pular algumas instâncias para que o STJ e o STF já falem diretamente no tema. Órgão de interposição do recurso. Ainda que quem vai julgar seja o STF ou o STJ, a interposição desses recursos é no tribunal que deu a decisão que vai ser recorrida para recurso ordinário. Então, no órgão ACOR, órgão que profere a decisão que vai ser recorrida, é que recebe a petição de recurso ordinário. Ele abre para contrarrazões e, ultrapassado o prazo das contrarrazões, esse órgão originário remete para o STF e o STJ fazerem lá o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito do recurso ordinário. Prazo do recurso ordinário é aquela regra geral de prazos 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, 15 dias para recurso ordinário aqui.
também podendo se aplicar eventualmente aqueles prazos especiais lá do 180, 183, 186 e 229 do CPC. Recurso ordinário não tem efeito suspensivo automático, OP legis, mas como qualquer recurso, permite atribuição de efeito suspensivo excepcional, OP judicis. São julgados em recurso ordinário, e aí diz o 1027, parágrafo 2º. Aplica o seu recurso ordinário previsto, aí fala lá, no 1029, parágrafo 5º. Quando fala que se aplica o recurso ordinário, o previsto no 1029, parágrafo 5º, isso é o que está no 1027, parágrafo 2º, é a possibilidade do efeito suspensivo OP judicis excepcional. E sobre o efeito devolutivo, pode, por exemplo, haver aplicação da causa madura? Pode a instância inferior não ter analisado o mérito, por exemplo, ter reconhecido uma prescrição, uma decadência, ter dado uma sentença, uma decisão sem resolução de mérito? Pode o Tribunal Superior de uma vez entrar no mérito, no recurso ordinário? Sim. Aplica-se a teoria da causa madura também recurso ordinário para o Tribunal Superior, é o que diz o 1027, parágrafo 2º. Quando em outra parte do 1027, parágrafo 2º, ele fala, aplica o seu recurso ordinário, o disposto no artigo 1013, parágrafo 3º. Ou seja, sobre efeito devolutivo, cabe julgamento de mérito diretamente pelo Tribunal Superior quando a causa estiver madura. Eu disse aqui no início do vídeo, cabe recurso ordinário em uma hipótese para o STF e duas hipóteses para o STJ. Vamos analisar quais elas são. Primeiro, a única hipótese de recurso ordinário para o STF, aquela que vem no 102, inciso 2 da Constituição, e no 127, inciso 1 do CPC. Cabe recurso ordinário para o STF de decisões denegatórias, ou seja, decisões contrárias a quem entrou com a ação. Decisões denegatórias proferidas em MS, HD e MI, ou seja, em mandado de segurança, em habeas data ou em mandado de injunção. Então nós temos um MS, um HD ou um MI em única instância por Tribunal Superior, quando esses atuarem em competência originária. Então um MS, um HD, um MI, que começaram, a petição inicial foi distribuída já no Tribunal Superior. Por exemplo, um mandado de segurança cuja inicial já foi distribuído no STJ. Porque, por exemplo, a autoridade coatora tem um foro por prerrogativa de função. Mandado de segurança originário no STJ, porque é originário no Tribunal Superior, julgado em única instância pelo STJ e denegatória contra quem entrou com mandado de segurança, contra o impetrante, contra o autor. Esse autor pode, contra esse acórdão do STJ, entrar com recurso ordinário para o STF. Quando fala decisão denegatória, é somente a última decisão, a decisão final, o acórdão, seja de mérito ou sem mérito, definitivo ou terminativo. As decisões intermediárias desse mandado de segurança do habeas data, no mandado de junção, delas não cabe recurso ordinário para o STF. Mas da decisão final denegatória no mérito ou sem mérito, cabe recurso ordinário para o STF. Eventualmente pode caber recurso ordinário e recurso extraordinário? Sim. Pensem, por exemplo, que sejam dois pedidos no mandado de segurança e um capítulo da decisão fale de procedência e outro capítulo fale de improcedência. Então o acórdão do STJ nesse mandado de segurança originário fala de procedência do pedido 1 e improcedência do pedido 2. No que ele fala de improcedência denegatório, cabe RO para o STF. E da parte que foi julgado procedente, o adversário do impetrante vai para o mesmo STF, mas não a título de RO. Ele vai a título de recurso extraordinário. Então, mesmo acórdão com dois capítulos, um de denegação e um de concessão, cabem dois recursos para o STF por partes alternadas. Na parte denegatória, o autor entra com recurso ordinário para o STF. Na parte concedida, o adversário do autor entra com recurso extraordinário. O mesmo STF vai julgar dois recursos de natureza distintas. O STF vai poder analisar fatos e provas no recurso ordinário do autor e no recurso extraordinário do réu não vai poder reanalisar fatos e provas. Então aqui a gente diz que o recurso ordinário é um recurso exclusivo de autor, de impetrante que entra e perde. Porque o réu, quando perde, o impetrante está ganhando, ele não pode ir por recurso ordinário, só por recurso excepcional. Então o réu que perde tem um recurso pior, porque ele tem recurso especial extraordinário, mais limitados. O impetrante que entra e perde, ele tem um recurso melhor, porque ele tem um recurso ordinário, que permite revisão de fatos e provas, dispensa para questionamento, enfim. Como é que é a interposição? Você tem lá o MS originário no STJ, acórdão, julga o MS, decisão denegatória contra o impetrante interpõe para o presidente ou vice-presidente do próprio STJ a petição de recurso ordinário, em 15 dias. E diz o CPC novo expressamente, ao contrário do Código Velho. Presidente e vice-presidente de Tribunal Superior não realiza juízo de admissibilidade. Intima o tribunal de origem, lá superior,
o adversário para contra-razões em 15 dias. E faz uma remessa obrigatória para o STF fazer aí o juízo de admissibilidade do recurso ordinário e, sendo positivo, faz o juízo de mérito do recurso ordinário. Então, o Tribunal de Origem recebe, colhe as contra-razões e remete para o STF. Então, veja, você vai de Tribunal Superior, que atua em primeiro grau, primeiro órgão que recebe o processo, para STF. Recurso ordinário para STJ, duas hipóteses de cabimento. A primeira lembra um pouco essa, mas não fala dos três, MS, HD e MI, fala apenas de um. E a segunda hipótese da STJ não tem nada a ver com essa que a gente acabou de ver do STF. Vamos lá então agora, recurso ordinário para o STJ. Quando o STJ, em vez de receber recurso especial, ele vai receber recurso ordinário. Primeira hipótese de cabimento que lembra um pouco o que eu acabei de falar, mas não é igual. Artigo 105, que fala de STJ, inciso 2, que fala de recurso ordinário, a linha B de bola da Constituição, e 1027, inciso 2, a linha A do CPC. Cabe RO para o STJ de decisões denegatórias, até aí está igual, proferidas em MS, apenas em mandado de segurança, não em habeas data, nem em mandado de injunção. Decisão denegatória em MS, de única instância de tribunal local, estadual, regional, federal ou do DF. Então não cabe de TRT, não cabe de TRE, apenas de TJ ou de TRF. Então o MS, originário em TJ ou TRF, por exemplo. Uma autoridade de coatura que seja, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, um governador de estado, que ele tem lá o foro lá diretamente no TJRJ. Ou um TRF, uma autoridade de coatura cujo mandado de segurança por aquele ato por ela praticado já inicia o mandado de segurança num TJ ou num TRF. E essa decisão seja contrária ao autor, contrário ao impetrante, contrário ao autor do mandado de segurança. Esse sujeito vai para o STJ não por recurso especial, ele vai por recurso ordinário em mandado de segurança. A diferença aqui desse RO para o STJ, daquele RO que a gente acabou de ver para o STF, é que lá para o STF cabia em MS, HD e MI. Aqui de TRF ou TJ para STJ, apenas em MS, tá? Mas sempre decisão denegatória, é apenas a decisão final, seja ela definitiva ou terminativa com ou sem resolução de mérito. E mais uma vez eu lembro, se essa decisão tiver capítulos, cabe ao mesmo tempo recurso ordinário e recurso especial para o mesmo STJ. Pense em que se faça dois pedidos no mandado de segurança lá no TJ, o primeiro pedido procedente e o segundo improcedente. Do pedido procedente concessivo, o autor está ganhando, o réu não pode ir por RO. O réu de uma concessão de MS só pode ir para o STJ por RESP, recurso especial. Agora, do segundo capítulo, improcedente, denegatório do mandado de segurança no segundo pedido, esse autor vai poder entrar com RO para o STJ. Interposição é muito parecido com o que eu expliquei para o STF. Você vai entrar no tribunal local com o RO para o presidente ou para o vice-presidente do TJ ou do TRF em 15 dias, não realiza o juízo de admissibilidade por nova inovação do Código de 2015, intima o recorrido para contra-razões em 15 dias, e remete sem juízo de admissibilidade para o STJ. Chegando os autos no STJ, a STJ realiza o juízo de admissibilidade e, se procedente, se positivo, conhecido o recurso, aí entra no juízo de mérito do recurso ordinário. Última hipótese, segunda, de cabimento de recurso ordinário para o STJ. 105.2, a linha C da Constituição, e 1027, inciso 2, a linha B de bola do CPC. Agora, essa é uma causa estranha, em que a gente tem uma supressão de instância. Você vai ter uma hipótese muito específica em que o processo está correndo em primeira instância. E, em vez de você ir para o segundo grau, na verdade, em vez de você ir para a segunda instância, o TJ ou o TRF, aqui no exemplo de Justiça Federal, em vez de você ir para o TRF, você vai pular do juízo federal, pula o TRF e vai direto para o STJ. Então, você vai da vara federal direto para o STJ, pulando sem passar pelo TRF. Vamos ver que hipótese é essa. São causas específicas, olha. Recurso ordinário em causas, entre aspas, internacionais. Decisões, cabe de decisões. Vou explicar que não necessariamente a final. De decisões em ações em que forem partes. As partes desse processo, que corre em primeira instância, Justiça Federal, é uma das partes, um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, e no outro polo está um município brasileiro ou uma pessoa residente domiciliada no Brasil. Então tem que ser um Estado estrangeiro ou um organismo internacional versus um município brasileiro ou uma pessoa natural lá. Uma pessoa natural, na verdade, uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Essa causa, pelo artigo 109, inciso 2 da Constituição, ela corre na primeira instância da Justiça Federal.
E o que fala o 105, inciso 2, alínea C? Supressão de instância, pula o TRF. Vamos pensar que vem a decisão final dessa causa. Se a sentença de primeira vara federal deveria vir apelação para o TRF, só que não vem apelação para o TRF. Vem recurso ordinário direto para o STJ. Tá? Então, órgão processante em primeiro grau, primeira instância da Justiça Federal. Ok. Supressão de instância. Não passa pelo TRF. Conteúdo dessa decisão. Essa decisão final, sentença, ela não precisa ser denegatória. As duas outras hipóteses falavam decisão denegatória, decisão é contrária ao autor. Aqui, não importa se a decisão é contrária ou favorável ao autor, importa que é a decisão final do processo. Seja o autor ganhando ou o autor perdendo, seja o réu ganhando ou o réu perdendo, o autor ou o réu, qualquer um deles nunca vai entrar com apelação para o TRF. Vai entrar com recurso ordinário para o STJ. Então, independentemente do resultado do julgamento, autor e réu vão entrar com RO para o STJ. Contra sentença, cabe RO ao STJ. Como é que é a interposição? Protocola-se o RO para o próprio juiz, tal como se fosse apelação. O juiz não realiza o juízo de admissibilidade do RO, a primeira instância, colhe as contrarrazões em 15 dias e remete direto ao STJ sem juízo de admissibilidade. Chegando no STJ, o STJ realiza o juízo de admissibilidade, se positivo, entra no juízo de mérito. Curioso é o seguinte, e decisões interlocutórias, aquelas decisões no meio do caminho? Lembrem que se a decisão final não vai passar pelo TRF, vai direto para o STJ, as decisões interlocutórias da fase de conhecimento, que entrassem no rol do agravo de instrumento, esse agravo de instrumento pode ir para o TRF? Não. O TRF é uma instância que não atua nesse caso. Nessa causa você não tem TRF falando. O segundo grau, com competência recursal ordinária, não é TRF, é STJ. Então olha que curioso, as decisões interlocutórias que entrarem no rol do agravo de instrumento vão ser recorridos para o agravo de instrumento, mas não para o TRF, agravo de instrumento para STJ. É a interpretação que se faz do artigo 1028, parágrafo 2º e 3º. Então você faz uma analogia ao RO da decisão final que vai para o STJ. A decisão interlocutória pode chamar de agravo, o recurso contra ela, e entrando no rol do artigo 1015, o agravo de instrumento vai direto para o STJ. E ele é interposto diretamente no STJ no prazo de 15 dias, com as eventuais peças exigidas como anexo, se for o caso do artigo 1017. Se for o caso do artigo 1018, você tem que comprovar a interposição em 3 dias. Eu falei tudo isso na minha aula de agravo de instrumento, os vídeos estão aí à disposição na playlist. Então todo o regramento do agravo se aplica, só que a diferença é que o agravo não está no TRF, na segunda instância ali. O segundo grau é exercido já pelo STJ. Agradeço muito a companhia, fiquem com Deus e até a próxima.